O abastecimento de água nas grandes cidades é uma preocupação que cada vez se amplia, principalmente com o aumento da população, o aumento da irrigação nas áreas agrícolas e a contaminação dos corpos d'água. Para falar sobre a gestão da água, nós viemos hoje aqui na Agência Estadual de Recursos Hídricos do Estado do Espírito Santo conversar com Alberto Pego, que é seu presidente. Obrigado por nos receber aqui e trazer esse tema para manter o abastecimento seguro das grandes cidades do Brasil. O assunto da água ele é um assunto muito delicado, muito importante, porque a água é um bem que ele é fundamental para poder mover a economia e a vida das pessoas, né? Talvez as pessoas não imaginam, mas até para poder fabricar o aço precisa de água, para poder fabricar o jeans precisa de água, para poder ter o bife na sua mesa precisa ter água, para o café, para tudo a água está envolvida. Então é um elemento muito estratégico dentro da vida de uma sociedade. Mesmo sendo tão estratégico, mesmo sendo tão importante para a vida da sociedade, para a vida das pessoas, a água é um bem que tem sido muito negligenciado pelas sociedades em geral, né? E até diria pelos governos também, ao longo de várias e várias décadas. É bem verdade que nos últimos anos... Por falta de consciência? Por falta de consciência, ou na verdade, por uma consciência antiga que havia, né, de que havia água em abundância. Porque o Brasil ele foi criado, foi educado, né, foi construído com essa ideia de país recordista dos estoques mundiais de água. É verdade. É isso? Então o Rio é um país que tem o rio mais caudaloso do planeta, não é Amazonas. isso? Amazonas. E outros grandes rios que, mesmo no Brasil, sendo classificados em segundo ou em terceiro lugar, em qualquer lugar do planeta seriam considerados como os grandes rios, né? São Francisco, o próprio Rio Doce, nosso aqui, que no Brasil é um rio de dimensões assim médias, mas em qualquer lugar na Europa seria um dos rios maiores da Europa. Então, assim, nós somos acostumados com a ideia da abundância e da fartura. E eu acho que essa ideia, ela marcou muito a forma de pensar e a forma de agir da sociedade, das empresas e dos governos. Só que essa realidade, ela mudou, não é isso? O Brasil passou, principalmente desde a década de 50, o Brasil passou por um processo de industrialização muito forte, não é isso? Passou por um processo de urbanização muito forte, passou por um processo de aproveitamento hidroelétrico muito forte e no Espírito Santo, principalmente, eu vejo assim que um dos elementos que aumentou muito, bom, por um lado, aumentou muito a dificuldade das águas, ou seja, piorou muito a situação da qualidade das águas, por um lado, não é isso? Essa falta de cuidado com as águas, mas por outro lado, aumentou muito a demanda pela água. Não é isso? Então, assim, ao mesmo tempo em que as águas elas decaíram de qualidade, elas foram muito mais demandadas em quantidade. Não é isso? Então, o processo de eletrificação rural que aconteceu no Espírito Santo, não é isso? O estado é um dos estados que possui a maior malha de eletrificação rural do país, é o Espírito Santo. Isso significa bombas puxando Isso água? Isso significa que em qualquer propriedade rural hoje, Almir, que você vai, o sujeito tem um fornecimento de energia elétrica regular, em qualquer hora do dia. Então aquele sujeito que antigamente ele só aproveitava a água no território dele, no terreno dele, pegando a água num ponto alto de gravidade, então ele ia num ponto alto, né, para poder a água chegar por gravidade no terreno dele. Hoje, com a eletrificação rural, ele bota a bomba lá no fundo da propriedade, lá embaixo, e movendo através da energia elétrica, ele joga a água cá em cima. Então, assim, facilitou muito para quem queria demandar a água dos nossos mananciais, não é isso? Mas então, aumentou o conflito também de uso. Mas aí é exatamente isso, porque ao mesmo tempo em que a oferta de água, ou digamos assim, a facilidade
para pegar água dos mananciais. Aumentou? Nesse mesmo tempo, diminuiu a oferta natural de água. Ou seja, na verdade, a frase está um pouco incorreta, porque a quantidade de água no sistema continua sendo a mesma, porém, o que acontece? Aumentou a irregularidade. Porque o que a gente percebe é que existem certas épocas do ano em que existe água demais nas bacias, em excesso, não é isso? Inunda cidades, causa problema de alagamento. Eu que venho da experiência de ter trabalhado na prefeitura de Vila Velha e junto com o ex-prefeito implantado as estações de bombeamento no município de Vila Velha, que é um município que tinha problemas e tem problemas muito particulares em relação ao problema dos alagamentos, de drenagem, mas outras cidades do Espírito Santo também, né, elas têm o mesmo problema, ou seja, tem períodos do ano onde tem água nas bacias hidrográficas e essas bacias passando dentro das cidades. Tem água em excesso, não é isso? Sim. E, porém, chega daí a pouco, alguns meses, o que acontece? A água decai sensivelmente e aí falta água dentro daquela cidade que estava inundada. A gente pode reputar isso também a capacidade de infiltração de água e recarga dos lençóis subterrâneos, né? Hoje o mau uso do solo, né? Hoje em dia, Almir, esse assunto ele já não é mais domínio de pessoas como nós, como você, que já foi secretário de Meio Ambiente durante muito tempo, que tem um conhecimento dessa área, e eu também que já tenho uma militância já antiga nesse assunto, mas hoje em dia a sociedade como um todo, né? Mesmo as pessoas que não são especialistas, que nunca trabalharam com isso, elas já têm essa compreensão de que a melhor forma de você armazenar água claro que existem também as barragens, você pode fazer barragem e tudo mais, né? O governador também fala muito sobre isso, que o São Paulo tem barragens, e, no entanto, viveu um problema muito, muito grave. A melhor forma de armazenar água é o quê? É você ter vegetação nas margens dos rios, né? Isso nas zonas de recarga, nas encostas, para que a água da chuva consiga penetrar no solo. Porque o solo endurecido, né, sem a vegetação, a água bate e escorre. E esse é um grande lema de nós que mexemos com esse domínio, não é isso? Você sabe muito bem disso. Importante. É que a água tem que ficar onde cai. Toda vez que a água corre, ela causa prejuízo. Para o agricultor, porque leva o solo, né, fértil para dentro dos rios, para as companhias de saneamento, de abastecimento, para quem mexe com a gestão de água, porque os rios com sedimento, eles ficam cada vez mais rasos, menos profundos e, portanto, com menor capacidade de acumular água, não é isso? E aí inundam muito mais, criam mais problemas para as cidades e para as regiões. Certo. Isso significa que há que se melhorar o planejamento individual das propriedades, das indústrias, para uma utilização mais racional, mais sustentável da água. Nós vamos a um rápido intervalo, voltamos já com a nossa entrevista com o presidente da AGER, Alberto Pego. Voltamos à entrevista com o diretor-presidente da AGER, Agência Estadual de Recursos Hídricos, Alberto Pego, falando sobre a gestão das águas aqui no estado do Espírito Santo e no Brasil. Presidente, a gente sabe que a legislação brasileira de recursos hídricos, que foi promulgada em 1997, portanto, há 21 anos atrás, né, ela já falava de um tipo de gestão de colegiado, né, os comitês de bacia. Eu gostaria que o senhor pudesse explicar um pouco para o telespectador, porque esse assunto, apesar de nos meios técnicos ser bem conhecido, a maior parte da população não sabe como que isso se processa, né? Quais os elementos fundamentais da estrutura de um sistema de gestão de bacia hidrográfica, segundo a nossa legislação. A resposta a essa pergunta sua, ela vem complementada com a pergunta que ficou do bloco anterior sobre a questão do planejamento que você falou. Essa lei brasileira de recursos hídricos, que ela é de 97, ela também nós temos um rebatimento dessa lei no plano estadual, nas águas estaduais, na lei que foi criada em 98, no ano seguinte, portanto ela está completando esse ano 20 anos, não é isso? E essas leis, tanto a federal quanto a estadual, elas tratam do mesmo princípio, que é o princípio de que a água é um bem público, não é isso? Mas que é dotado de um valor, não é isso? E esse valor, né, esse valor da água, ele é percebido
na hora que a gente vê como que essa água, que é algo que a gente já tratou no bloco anterior também, como que essa água ela é estratégica para poder mover a economia e a vida das pessoas. E a pergunta então é o seguinte, poxa, como é que um bem que é tão estratégico como esse, né, para mover a economia, para mover a vida das pessoas, como é que ele hoje pode se encontrar numa situação de tanta precariedade como se encontra? São Paulo quase que teve um colapso de abastecimento. Esse é um aspecto da Minas quantidade. Gerais, Espírito Santo. Não é isso? A precariedade do ponto de vista da quantidade e a precariedade do ponto de vista da qualidade. Os rios poluídos, né? Às vezes com esgoto industrial ou doméstico, com agrotóxicos. Então, assim, as águas, como um bem sagrado e um bem tão estratégico, elas precisam ter um outro destino, né? Um destino um pouco mais nobre, serem mais bem cuidadas. E o espírito dessa lei, né, é exatamente esse, é o de cuidar melhor desse bem, que tem um grande valor, e é um valor, inclusive, econômico, não é isso? Então, o espírito dessa lei foi esse. O que a lei fez? Ela disse, olha, cada bacia hidrográfica, não é isso, vai montar como se fosse uma espécie de condomínio. Então, os moradores desse condomínio, chamado bacia hidrográfica, eles vão formar uma comissão chamada comitê de bacia, que vai, através dos seus representantes, infelizmente não pode juntar 2 milhões de pessoas que moram na bacia, mas junta representantes desses 2 milhões. E esses representantes reunidos no comitê, representantes do poder público, representantes dos segmentos usuários, né, que são as empresas, né, os agricultores, e representantes da sociedade civil, das entidades, das associações. Então, esse grupo, poder público, sociedade civil, usuários, se reúnem no comitê e aí sim decidem o que é que deve ser feito para melhorar a situação das águas da bacia. Na hora de decidir o que fazer, primeiro é preciso saber em que situação está, não é isso? Ou seja, afinal de contas, a qualidade, volume, a qualidade, a quantidade de água. E para poder fazer isso, as bacias hidrográficas contam com outro elemento que essa lei traz, que é o tal do plano de bacia, não é isso? Felizmente, neste ano de 2018, nós estamos finalmente conseguindo entregar ao Espírito Santo o Plano Estadual de Recursos Hídricos, que é uma demanda já do nosso segmento há muitos anos. Felizmente, o governador está muito feliz com isso, com o fato de conseguir finalizar o seu mandato entregando esse documento tão importante, que vai ser avaliado e aprovado agora pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos nesse mês de outubro, que é o Plano Estadual de Recursos Hídricos, mas além disso ainda tem os planos de cada bacia hidrográfica do Espírito Santo. E nós temos 14 bacias hidrográficas no Espírito Santo, e dessas 14 bacias hidrográficas, 6 ainda não possuíam plano de bacia. Felizmente, graças a um trabalho da AGER, coordenado pela nossa equipe aqui, nós estamos conseguindo entregar os planos de 5 bacias agora, no final do ano, e a última bacia hidrográfica era do litoral centro-norte, na região do Rio Riacho, né? Do Piraquiaçu. Essa bacia está com o seu plano contratado e o serviço começa agora, ainda em dezembro, o ano de 2019. Nós vamos, pelo menos no ano de 2018, vamos dizer que nenhuma bacia hidrográfica do Espírito Santo vai estar sem uma atenção como esse do plano. Então, o único plano que vai ficar pronto em 2019 é esse plano do Litoral Centro-Norte. Os demais todos a gente vai conseguir completar. Então, isso é um sinal de quê? De que pelo menos cada bacia hidrográfica e cada comitê dessa bacia vai poder contar com um documento técnico e científico dizendo em que situação que nós estamos. Um diagnóstico. Um prognóstico dizendo, olha, qual o cenário que se avizinha para nós. Se a gente continuar do jeito que está, o cenário é esse. Se a gente melhorar um pouquinho, o cenário vai ser outro. Se a gente melhorar ainda mais, podemos... E além de dizer dos cenários, cada plano desse conta com um plano de ações, ou seja, dizendo quanto custa, então, tratar o esgoto da bacia toda. Quanto custa, então, Almir, recuperar as nascentes dessa bacia, aumentar a quantidade de água disponível. Quanto custa diminuir o assoreamento dentro dos rios. Sim. Quanto custa não deixar que os agrotóxicos caiam na água e dificultem ainda mais a qualidade dessa água. Então, assim... Isso vai ser usado para o cálculo de valor que deva ser pago para o uso da água? Com certeza. Então, esse é o principal. Esse é um aspecto muito importante. Porque não adianta a gente ficar sempre dizendo a situação dos rios está muito mal,
Ah, que pena que tem esgoto. Nós precisamos agir. Não é diagnóstico preciso, né? Exatamente. Então nós precisamos agir. Nós vamos ter todas as ferramentas para agir, ou seja, nós vamos dizer em que situação que a bacia está e para ela melhorar, quanto vai custar. Agora, de onde vem o recurso necessário para poder recuperar os rios? Porque isso aí é algo que a sociedade vai precisar enfrentar. Nós não podemos conviver com os rios em qualidade que estão. Então nós vamos dispor de fontes do Tesouro Estadual, emendas parlamentares do Tesouro Federal, mas também contamos com a ideia da cobrança pelo uso dos recursos hídricos, né? Ou seja, se a água é um bem tão estratégico, né, as empresas de saneamento pegam a água do rio e vendem o tratamento dessa água. A conta de água que você paga na sua casa cobra de você quanto que custou pegar aquele bem natural e tratar, botar o flúor, entregar na sua casa, canalizar e entregar na sua casa. Mas o próprio bem que é tirado da natureza, ele não é pago pelas companhias de saneamento. Uma empresa, uma indústria que tira a água do rio, ou que tira a água de um poço e usa no seu processo industrial, vende o produto como se a água fosse de graça. E a água não contribui para esse condomínio. E não contribui para esse condomínio. E ela é beneficiária desse condomínio, porque ela pega a água gratuitamente, mas infelizmente ela não contribui para a melhoria dessa água. E isso tem que acabar, infelizmente. E essa legislação brasileira, que já está implantada há 20 anos, que é o modelo da legislação que você bem conhece, que veio da França, onde a política foi implantada em 1964 e que deu muito certo. Eu tive a oportunidade de ir lá conhecer pessoalmente e é um exemplo fantástico que o Brasil pode seguir, porque realmente tem resultado. Vamos falar sobre isso no próximo bloco. Fique conosco, nós vamos um rápido intervalo. Voltamos para o último bloco da nossa entrevista. Voltamos ao último bloco de nossa entrevista com o diretor-presidente da AGER, Agência Estadual de Recursos Hídricos do Espírito Santo, falando sobre gestão de recursos hídricos. Presidente, o senhor deixou do último bloco a informação de como se iniciou a gestão de recursos hídricos na França, que foi o modelo que foi utilizado para a legislação brasileira. O senhor pode falar um pouco sobre essa história francesa e os fundamentos desse tipo de gestão? O Brasil, quando foi reformar sua legislação, porque a legislação brasileira original de água ela é de 1934, não é isso? O Código de Águas. Sim. E aí quando chegou na década de 80, né, o Brasil se preparando para uma nova situação, foi buscar então modelos de legislação no mundo afora. E aí encontrou na legislação francesa um exemplo muito interessante. Teve muitas missões francesas que vieram no Brasil simular aquele sistema, até que o Brasil então aprovou essa lei baseada no modelo francês. Tivemos então na França várias vezes para poder estudar o caso do Rio Sena, especialmente. E o que nós vimos, Almir, foi que realmente assim, é um exemplo fantástico que conseguiu transformar um rio que era muito mais poluído do que o rio Tietê, não é isso? Num rio hoje que recebe milhares de turistas, todo mundo passeia de batô em cima do rio, almoça nos batôs no rio, sem ter mau cheiro nenhum, não é isso? É um rio que é usado para transporte, para navegação e abastece 17 milhões de habitantes, não é isso? Então, assim, é um rio de altíssima utilidade, né, dentro do sistema francês. Só que o que aconteceu? Como é que eles conseguiram produzir esse milagre, né? Isso aqui começou em 1964, né? Isso então tem bastante tempo já, né? Isso 53 anos já, 54 anos, começou em 1964, e lá na França eles conseguiram fazer com que todos os instrumentos da legislação começassem a funcionar ao mesmo tempo. Dividiram as bacias do país, né, em 6 bacias, criaram as agências de água, criaram os comitês, começaram a cobrança pelo uso de recursos hídricos, e aí tudo isso começou a funcionar, e aí em 20 anos o processo começou a apresentar os primeiros resultados. Parou a ter mortandade anual de peixe, como acontecia, né? Todo ano na inversão térmica, na França, o rio Sena parecia milhares de toneladas de peixe mortos lá. E aí, depois de iniciar, com 20 anos mais ou menos, 18, 20 anos, a coisa parou de começar a morrer peixe. A mancha de poluição recuou. Então, uma série de sinais foram aparecendo. E hoje, virou um exemplo, uma vitrine mundial, visitada por muitos. Eu também tive a oportunidade de visitar.
e ver que realmente assim, nós estamos no caminho. A nossa legislação brasileira, ela se inspirou realmente no modelo francês. Mas ainda faltam, digamos assim, alguns elementos que a gente ainda não adotou. Aqui no Brasil a gente adotou a legislação, não vou dizer copiou, a gente fez um melhoramento até em relação à legislação, mas a gente teve uma dificuldade na hora de implantar os comitês, de criar as agências, de instituir a cobrança pelo uso de recursos hídricos. Então, assim, os instrumentos previstos nessa legislação, né, inspirada no modelo francês, eles ainda não estão todos em funcionamento. Quais, isso, por exemplo? Aqui no Espírito Santo, por exemplo, a gente ainda não tem a cobrança. Né? Isso, existe uma intenção do sistema de fazer a criação, de instituir a cobrança. Mas ainda não tínhamos ainda o plano de todas as bacias, mas ainda não né? tínhamos o plano. Então, assim, tem certas etapas que precisavam ser resolvidas antes. Não é isso? Sim. E essas etapas estão sendo vencidas, felizmente, não é isso? Ou seja, mesmo com as dificuldades, né, porque fazer gestão de recursos hídricos no Brasil também é muito mais difícil do que na França. Isso é uma coisa que precisa ser dita. Sem dúvida, né? Se a gente for fazer um comparativo, o comitê do Sena praticamente abastece a França como um todo, né? Quer dizer, a grande área da França, inclusive Paris, né, que é a maior concentração urbana francesa, é praticamente a principal bacia, né? Se a gente for olhar para o Brasil, né, que a França é do tamanho de Minas Gerais, né? Nós temos dezenas de enormes bacias hidrográficas. Né? Mas eu acho que a maior diferença mesmo é o seguinte, é que a França, na França não existe Estado, só existe então o governo central. Não é e isso? os municípios, né? Existem os departamentos, né? Existem as regiões, os departamentos e os municípios. Mas eles não têm. As regiões funcionam como estados. Mas eles não têm essa autonomia administrativa que os estados têm no Brasil. Então, no Brasil, por exemplo, existem águas que são federais, né? Rios de domínio da União, e existem rios que são de domínio do Estado. Beleza? Na França não existe isso. Então, para nós, essa integração entre águas federais e águas estaduais representa um desafio muito grande na hora de botar a política para funcionar. Um desafio que a França, por exemplo, não teve que enfrentar. Mas isso também não pode servir de desculpa, e não é isso que eu estou querendo utilizar, de justificativa para poder, digamos, abrigar uma certa acomodação. Nós não estamos nesse partido de nos acomodarmos com as dificuldades para poder utilizá-las como escudo e dizer que não conseguimos. Nós estamos marchando para isso. O Espírito Santo ele está com uma política muito avançada de saneamento, não é isso? Então, assim, batalhas históricas que nós temos. Você sabe que você é um sujeito que tem décadas e décadas de militância nessa área. Nós estamos conseguindo botar saneamento na bacia do Rio Jucu toda. Entendeu? Sim. Marechal Floriano com a estação belíssima funcionando e agora vai ter complementação. Então, assim, a política do saneamento um grande reservatório no Espírito Santo, reservatório de água. Então, assim, quanto à questão da qualidade da água, a política nossa vem avançando a passos largos e eu vejo que ela não vai recuar. Não é isso? Eu acabei de ouvir uma entrevista do governador eleito, ele dizendo que a política das PPPs, de saneamento, ele pretende continuar. Então, assim, é importante porque você vê que é uma política que não é só de um governo, é uma política de Estado. O Espírito Santo encontrou um caminho e ele está percorrendo esse caminho e eu acho que isso aí vai ter um resultado, as gerações futuras vão colher uma coisa muito positiva do ponto de vista da qualidade. E eu acho que do ponto de vista da quantidade também, nós estamos vindo, Almir, de uma crise hídrica que deixou marcas muito profundas mais de 3 anos de seca no corpo da sociedade capixaba. O impacto que teve na economia serviu de grande alerta e de ensinamento. Então, hoje você vai no agricultor, qualquer agricultor, não existe mais aquele sujeito que acha que uma nascente na propriedade dele é algo desprezível. Eles estão super conscientes, eles foram marcados pela realidade. Então, agora não é mais uma batalha. O governo tentar conscientizar a sociedade, não. A sociedade está muito consciente e o nosso trabalho, né, eu digo nosso, digo meu, digo o seu trabalho, da TV Ambiental, de ajudar a progredir a consciência da sociedade, ele está muito facilitado hoje em dia. As pessoas querem ajudar, elas querem participar, elas querem fiscalizar, elas não querem que o vizinho delas cometa erros, não é isso? Elas ligam para a AGE direto, cobrando que a gente vá fiscalizar. Então, assim, a sociedade acordou, ela não quer mais passar, ela descobriu que a água realmente é um bem que não pode ser esquecido,
que é um bem fundamental, estratégico, importante, que onde tem vida tem que ter água antes. A escassez ensinou, né? A escassez ensinou, nós aprendemos pela dor. É. E eu acho que esse aprendizado ele veio para ficar. E nós contamos então com a política muito boa, com pessoas motivadas, contando agora também com esse aprendizado que a crise hídrica nos deixou, né? E ela vai voltar, não é isso? Eu não estou falando como profeta, estou falando como um pesquisador, como um cientista, uma pessoa que estuda a história do Espírito Santo, que é cíclico, né? Que é um problema cíclico, mas que dessa vez ele deixou marcas muito profundas, e eu acho que a próxima crise hídrica que nós enfrentarmos daqui a algum tempo, não sabemos quando, ela vai encontrar o Espírito Santo mais preparado, os governos, as empresas e a sociedade. Assim desejamos. Muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço a oportunidade.